Existem três maneiras principais pelas quais uma carga ou força pode ser aplicada: tensão, compressão e cisalhamento. Na tensão, uma força é aplicada no sentido de esticar o objeto, e aí, nesse sentido, o comprimento vai aumentar e o diâmetro tende a diminuir. No caso da compressão, a força é aplicada no sentido de comprimir o objeto, de forma que o comprimento vai diminuir e o diâmetro vai aumentar. E no cisalhamento, a força é aplicada no sentido, na direção perpendicular, na direção perpendicular ao eixo do objeto. Então, nesse caso, no ponto onde a força for aplicada, vai existir um deslocamento e a magnitude desse deslocamento vai ser medida através do ângulo formado, da tangente do ângulo formado entre aqui a lateral do objeto e o eixo perpendicular ao plano. Nesse caso, a tangente aqui seria igual ao deslocamento do objeto dividido pelo comprimento da aresta aí da lateral. Um caso específico de cisalhamento é a torção, em que parte do objeto que está submetido à força rotaciona em torno do próprio eixo. Então, gerando aqui um deslocamento no ponto onde a força está sendo aplicada. Uma variável importante nesse caso aqui vai ser o torque. O torque vai ser igual o torque vai ser igual ao produto da distância em relação ao centro do objeto pela força. De forma escalar, o torque vai ser o raio vezes a força vezes o seno do ângulo formado aqui pelo deslocamento. Bom, se essa força for aplicada no sentido horário, de forma a rotacionar o objeto no sentido horário, diz então que o módulo do torque tem um valor positivo, e se a força for aplicada no sentido de rotacionar o objeto no sentido anti-horário, então o módulo do torque vai ter um valor negativo. Os testes de tração geralmente são realizados com amostras cilíndricas, apesar de que amostras também retangulares também podem ser utilizadas. O diâmetro na parte interior geralmente é menor, de forma que a deformação seja confinada aqui à região central, que é estreita. E também no sentido de reduzir a probabilidade de que haja falhas aqui nas laterais, nas extremidades. O diâmetro padrão aqui da parte central é de aproximadamente 12,8 milímetros, ou 0,505 polegadas. E o comprimento da parte interior é de aproximadamente 60 milímetros ou 2 polegadas. O que se é especificado é que o comprimento utilizado é geralmente igual a 4 vezes o valor do diâmetro. Então, a amostra é submetida ao teste de tensão ou de tração da seguinte forma. Então, ela é colocada aqui nessa parte do objeto. É utilizado aqui um equipamento para medir o comprimento da deformação. E então essa placa aqui de baixo é movida na direção de esticar o objeto. Então esse equipamento é projetado de forma que alongar
amostra, né, o corpo de prova, a uma taxa constante e medir de forma contínua a carga aplicada em cada instante. Então, dessa forma, é possível construir uma curva que relaciona a força aplicada com o alongamento da amostra, né? Sendo, nesse caso aqui, a L0 seria igual ao comprimento inicial, no caso de ser utilizado aqui, por exemplo, uma amostra de 60 milímetros, esse L0 seria 60 milímetros, e Li seria igual ao comprimento final, ou seja, aquilo que foi expandido, que foi alongado devido à aplicação da tração. Então, a gente poderia definir tensão da seguinte forma. A tensão é definida pela letra sigma, né? E ela tem unidades no sistema internacional de Newton por metro quadrado, que isso aí é igual a Pascal. Newton seria força, né? Então seria, consequentemente, a força aplicada, seria essa força aqui, seria a força aplicada, que é em Newton, dividido pela área da seção transversal no instante inicial. Eu digo no instante inicial porque em testes de tração, na medida que é feita uma força no sentido de esticar o objeto, o diâmetro é diminuindo. Então, esse A0 aqui, a área é medida em relação à área no instante inicial. Um fator importante a ser definido aqui é que é em relação às unidades, né? 1 megapascal é igual a 10 elevado à sexta Pascal. Eu estou falando isso porque geralmente as forças, as tensões aqui nos testes são da ordem de megapascal e não de pascal. Então, se você quiser fazer a conversão de pascal para megapascal, você utiliza esse fator de conversão aqui. E aí, outra variável importante também é a deformação. Então, sempre quando a gente falar de deformação, a gente está querendo dizer, sempre quando a gente falar de deformação, que é nesse caso aqui vocês vão ver que é uma variável adimensional, a deformação vai ser igual ao alongamento da amostra, né? Ou seja, a diferença do valor do comprimento final para o comprimento inicial, dividido pelo comprimento inicial, ou seja, é o ΔL sobre o comprimento inicial. Né? O ΔL, então, se a gente fizer a comparação com esse caso aqui, seria o ΔL, nesse caso, Li menos L0, seria esse valor aqui que foi esticado. Né? Então, esse aqui é o ΔL. No teste de compressão, né, similarmente ao teste de tração, no teste de compressão a força é aplicada no sentido contrário à amostra, né? Ou seja, no sentido agora no sentido de comprimir. Né? Então, nesse sentido aqui. As equações, vamos colocar, vou chamar isso aqui de equação 4.1. Eu vou chamar essa outra aqui da deformação de equação 4.2. Então, as equações da tensão e da deformação também vão poder ser aplicadas para os testes de compressão. Por convenção, a força de compressão é considerada negativa,
o que produz então uma tensão negativa. E além disso, nesse caso, no teste de compressão, vou colocar aqui do lado. Compressão e tração. Então, no teste de tração, LI é maior do que L0. E no teste de compressão, como o comprimento está diminuindo, o LI vai ser menor, então, do que L0. E, consequentemente, para o teste de compressão, o ΔL vai ser negativo. Um termo importante aqui para a gente vão ser, então, agora as curvas de tensão e deformação. Curvas de tensão, deformação. Então, o grau em que uma estrutura deforma depende da magnitude da tensão imposta. Para forças menores, o material geralmente é deformado com a aplicação da força, mas volta à condição inicial após a liberação da força. Isso quer dizer que, se você pega então um material para tensões menores, se você vai então aplicar uma força aqui nesse sentido, né, de forma a então esticar esse objeto, com uma determinada deformação, né, para tensões, para forças pequenas, ou seja, tensões pequenas, o objeto, ao ter essa força aqui liberada, ele vai voltar a essa condição inicial, né? Então, ao aplicar a força, então ele é esticado, e ao ter a força liberada, ele volta à condição inicial. E isso aqui, esse fenômeno aqui é definido como deformação elástica. Deformação elástica. O objeto, então, apesar dele ser deformado, ele volta à condição inicial após a liberação da força. Então, na região elástica, né, na medida que a tensão... Então, olha só, na região elástica, na medida que a tensão está sendo aplicada a um objeto, né, o objeto começa a se deformar proporcionalmente, né, ao valor da tensão. Como vai ser mostrado posteriormente, né, mas eu vou fazer já um rascunho aqui. Então, na medida que se aplica tensão, se nós correlacionarmos aqui com a deformação, né, o objeto, então, na medida que a tensão aumenta, a deformação aumenta linearmente. E essa relação linear da deformação com a tensão é dado pela lei de Hooke. Ou seja, né, na lei de Hooke, então, sigma vai ser igual a E, que é essa constante de proporcionalidade entre a tensão e a deformação. Vou chamar, então, essa equação aqui de 4.3. Como eu já disse, né, E é chamado de módulo de elasticidade.
ou então módulo de Young. Então, módulo de Young. Né? Então, o módulo de elasticidade ou o módulo de Young vai ser, então, né, a inclinação, vai ser a inclinação dessa reta aqui, né? Ou seja, E vai ser igual ao tangente de θ. Então, essa é a lei de Hooke. Ela relaciona a deformação com a tensão nessa região que é uma região de deformação elástica. E aí eu vou colocar aqui então algumas. Opa, não é isso não. Então aqui tem uma visão geral de alguns valores do módulo de elasticidade para alguns metais. Então, por exemplo, o módulo de elasticidade em gigapascal para o alumínio vale 69. Enquanto que para a liga de cobre e zinco, né, que é o latão, o módulo de elasticidade vale 97. Para o cobre, vale 110. Para o níquel, vale 207. Né? Aço, 207 também. Veja, para o tungstênio, o módulo de elasticidade vale 407. Então, voltando aqui. Então, no gráfico de tensão-deformação, a aplicação da força corresponde, então, né, a mover o objeto da origem. Na verdade, esse gráfico aqui toca a origem, né? Já que quando não tem... Vou colocar de azul. Já que quando não existe tensão... não existe deformação. Né? Então, a aplicação da força corresponde a mover o gráfico aqui da origem para cima. Então, nesse sentido aqui, eu estou aplicando a força ao longo, então, dessa linha reta. E aí, então, após a liberação da força, a linha é percorrida, então, na direção oposta. Ou seja, percorrida nesse sentido aqui, de forma a voltar para o ponto inicial, para a origem. Existem alguns materiais, como ferro fundido cinzento, e concreto também, muitos polímeros, para os quais a parte elástica da curva de tensão-deformação não é linear. Então, ela vai ter uma forma semelhante a isso aqui. Ela não vai ser exatamente linear. E aí, nesse caso, você pode obter o módulo de elasticidade de forma pontual, né? Em cada ponto vai ter um módulo de elasticidade que vai ser igual à tangente a tangente da curva naquele ponto. Um fator importante é que com o aumento da temperatura, o módulo de elasticidade vai diminuir. Como é mostrado, por exemplo, aqui na figura que eu vou inserir. Então veja que aqui no eixo das abscissas está a temperatura de baixo aqui em graus Celsius, e aqui na ordenada está o módulo de elasticidade em gigapascal, por exemplo, para o tungstênio, para o aço
e para o alumínio. Na medida que então que a temperatura aumenta, o módulo de elasticidade diminui. Então vamos fazer aqui um exemplo. Então, nesse exemplo aqui a gente vai ter o seguinte: um pedaço de cobre, originalmente com 305 milímetros de comprimento, ou seja, o L0, então vai ser igual a 305 milímetros, é tracionado com uma tensão de 276 megapascal. Então, sigma é 276 megapascal. Se a deformação for totalmente elástica, qual será a deformação resultante? Então, a deformação, lembra que vai ser a variação no comprimento dividido pelo comprimento inicial, que é o que a gente chama do epsilon. Então, deixa assim mesmo. Só lembrando aqui, então, a gente teria, então, nesse caso aqui, se a gente fosse fazer um desenho desse corpo de prova aqui, a gente teria uma coisa assim. Então, eu não estou demonstrando o diâmetro ainda, né? Não precisa. Então, esse aqui é o L0, né? E depois da aplicação da tensão, né, a força vai ser aplicada nesse sentido de forma a esticar o objeto. Bom, então eu quero saber isso aqui, né? Eu sei que, já que a deformação é elástica, eu posso utilizar a lei de Hooke. E a lei de Hooke é sigma é igual ao módulo de elasticidade vezes a deformação. Consequentemente, a deformação vai ser igual a sigma dividido pelo módulo de elasticidade. Eu sei que para o módulo de elasticidade do cobre é igual a 110 mil megapascal. Né? Isso aqui foi dado na tabela. Vamos voltar aqui na tabela. Isso aqui já tinha sido dado na tabela. Olha lá, o módulo de elasticidade então do cobre é igual a 110 gigapascal, né? Que é 110 vezes, ou então 110 vezes 10 elevado ao cubo megapascal. Tá aí. E a tensão já foi indicada que é 276 megapascal. Consequentemente, o epsilon aqui
vai ser igual a 0,00251. Eu estou pedindo a deformação, né? Então eu já cheguei nisso aqui, mas qual que é o comprimento que a peça foi esticada? Né? Eu sei que epsilon é igual ao delta L dividido por L0. Então, consequentemente, o ΔL vai ser igual a 0,00251 vezes o L0, que é 305 milímetros. Então, ΔL é igual a 0,76 milímetros. A peça, então, saiu de um valor de 305 milímetros e foi para um comprimento de 305,76 milímetros. É um pequeno acréscimo. Bom, vou tirar isso aqui. Vamos entrar então em propriedades elásticas dos materiais. Propriedades Quando uma tensão de tração, ou seja, no sentido de esticar o objeto, é imposta a um metal, então vai ocorrer um alongamento na direção da tensão, né, da seguinte forma. Vamos pegar aqui o eixo cartesiano, em coordenadas cartesianas. Aqui eu tenho o eixo x, eixo z, o eixo y. Né? Se eu tiver um objeto né, por exemplo, recebendo aqui uma tração sigma z, ou seja, na direção z, o que vai acontecer é que esse objeto aqui vai alongar. E o diâmetro dele vai diminuir. Né? O alongamento está aqui e a diminuição, vamos colocar aqui o tamanho, o diâmetro normal dele seria aproximadamente isso, ou seja, ele alongou isso aqui e diminuiu isso aqui no diâmetro. Então, como resultado, vai haver essa constrição aqui no diâmetro. Se essa peça aqui for uma peça retangular, né, então vai haver constrição na direção x e na direção y. Por exemplo, se esse aqui fosse o tamanho original do objeto, o tamanho final seria, digamos, essa área achurada aqui do meio. Então veja que houve constrição em y e em x, caso ele seja um objeto com seção transversal retangular. Ou seja, então vai haver uma deformação εz, ou seja, aqui no eixo z, né, e esse εz aqui é positivo, maior do que zero. Mas vai haver também um epsilon y, uma deformação em y e uma deformação em x, né, como consequência da aplicação da tensão. Se o material for isotrópico, a isotropia indica que as propriedades físico-químicas do material
é a mesma, né, tanto na direção x, ela vai variar da mesma forma tanto na direção x quanto na direção y, então, consequentemente, a deformação em y é igual à deformação em x. Então, um coeficiente que é denominado como coeficiente de Poisson, que, dado pela variável, a letra grega ni, então é definido esse coeficiente de Poisson, ni, é definido como a razão das deformações lateral e axial. Né? Então, ni seria a razão entre a deformação lateral, nesse caso aqui, por exemplo, colocando em x, dividido pela axial, que é, no caso, z. Já que eu tenho um material sendo isotrópico, então, nesse caso, o coeficiente de Poisson para x vai ser a mesma coisa que para y, menos e y, epsilon y. Né? E como veja que o epsilon z tem valor positivo, epsilon y e epsilon x possuem valores negativos. E aí, consequentemente, a gente insere aqui um sinal negativo de forma a utilizar o coeficiente de Poisson sempre com um valor maior do que zero. Vou chamar essa equação aqui de equação 4.4. Então, vamos fazer um segundo exemplo. Então, segundo exemplo. Uma tensão de tração deve ser aplicada ao longo do eixo longitudinal de uma haste de latão. Então, nós temos aqui uma haste de latão e uma tensão de tração, ou seja, né, nesse sentido, de forma tracional ao objeto, é imposta aqui, então, nessa haste. Então, eu tenho essa haste aqui de latão. Então, está tracionando através dessa aplicação dessa tensão no eixo longitudinal. E essa haste aqui tem um diâmetro, de 10 milímetros. Determine a magnitude da carga necessária para produzir uma mudança de 2,5 vezes 10 elevado a menos 3 milímetros no diâmetro. Então, quer dizer, 10 milímetros é o D0, é o diâmetro inicial. O DI, diâmetro final, menos o diâmetro inicial, é igual a 2,5 vezes 10 elevado a menos 3 milímetros. Na verdade, como está tendo aqui uma tração, o diâmetro está diminuindo. Então, na verdade, o DI vai ser menor do que o D0. Então, tá vendo então uma diminuição de 2,5 vezes 10 a menos 3 milímetros no diâmetro. Então, determine a magnitude da carga necessária. E quando eu digo carga, eu estou querendo dizer força. Para produzir uma mudança de 2,5 vezes 10 a menos 3 milímetros no diâmetro, se a deformação for totalmente elástica. Então, deformação elástica.
Deformação elástica. Bom, o que a gente pode fazer? Eu sei que, então, eu sei que as propriedades aqui são isotrópicas, né? É o que eu vou utilizar. Então, EX, no eixo, o que eu vou trabalhar aqui no eixo X, então, desculpa, εx vai ser igual ao delta do diâmetro dividido pelo diâmetro inicial. E isso aqui vai ser igual a menos 2,5 vezes 10 elevado a menos 3 dividido por 10, que é igual a menos 2,5 vezes 10 elevado a menos 4. Para o latão, eu sei que sigma é igual a 0,14, 0,34. Então, eu sei que sigma é igual a menos EX dividido por EZ. E, consequentemente, o εz vai ser igual a menos 2,5 vezes 10 elevado a menos 4 dividido por 0,34. Então, εz é igual a 7,35 vezes 10 elevado a menos 4. E aí agora eu posso aplicar a lei de Hooke, né? Que, então, sigma é igual a EY. Eu sei que sigma vai ser igual a 97 vezes, que é o valor da constante de elasticidade, do módulo de elasticidade para o latão, vezes 7,35 vezes 10 elevado a menos 4, que é o εy. E isso aqui vai ser igual a... Eu estou tratando aqui em gigapascal, né? Então já vou converter direto para megapascal, que é 71,3 megapascal. Então, a tensão vale 71,3 megapascal. E a força, consequentemente, vai ser igual a tensão vezes a área inicial, né? Que é igual a 71,3 vezes 10 elevado a sexta, newton por metro quadrado, vezes a área inicial em metro quadrado, que é π, vezes o diâmetro inicial, né, seria 10 milímetros, colocando já em área, dividido por 4, né, vezes metro quadrado. Isso aqui é milímetro, né? Veja que isso aqui é milímetro quadrado. Então, esse aqui é o fator de conversão. Aqui, metro quadrado corta com esse metro quadrado. Então, eu tenho uma força de 5.600 newton. Beleza.